Números 14. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então toda a congregação levantou a sua voz. E o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram, que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça. Como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E diz o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor se encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum deles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança.
Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porei nela, e neles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefuné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar onde o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus que estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Hormá.